Senador, chama a atenção a qualidade do seu currículo. Opa, obrigado. Realmente, e a relatoria de assuntos extremamente importantes e modernos. O PL é tido como um partido mais ou menos quase ali folclórico, pelas algumas das suas lideranças que surgiram, senadores na eleição do Bolsonaro, em 22, que ele Bolsonaro quase ganhou. O senhor é um estranho no ninho? Não, de forma alguma, né? É lógico que tem uma diferença grande. Quando eu cheguei no PL, éramos 3 senadores. Né? Eu participei dessa construção, fomos a 9 e depois das eleições fomos a 14. Hoje somos 14 senadores, com o ingresso da senadora Eudócia, mãe, inclusive, do prefeito JHC, que faz um trabalho fantástico. Né? E não, na verdade, é um desafio maior. Eu tive a oportunidade, jovem ainda, de ser secretário de Ambiente do Estado do Rio. Aquilo, para mim, foi talvez o maior desafio da minha vida depois da vice-presidência jurídica do Flamengo, porque política de clube é duro, né? Mas você assumir uma Jamanta, que é uma secretaria de ambiente e que tem tantos conflitos naturais entre empreendimentos e ambientalistas, eu enfrentei, vocês vão se lembrar, eu me preparei para a chuva, né? Para desgraça de chuva, de tempestade, desabamento. Fiz o dever de casa para isso, porque tinha ocorrido em 2011 uma tragédia muito grande no Rio. E eu peguei a maior seca da história, né? O início, ou pelo menos o início do que foi aquela época, a maior seca da história do país. E que aqui em São Paulo, por exemplo, teve racionamento no Rio, com a ajuda dos nossos servidores do INEA, dos técnicos muito dedicados, a gente conseguiu evitar o racionamento. Né? Então foram assim desafios grandes e eu estou acostumado a lidar com secretarias grandes, com pessoas, eu gosto de lidar com pessoas e lidar com senadores lá no Senado Federal, o nível é muito alto, são pessoas que têm história na política, né? E eu acabo absorvendo muito do senador Magno Malta, do senador Rogério Marinho, que é, para mim, fantástico, senador Eduardo Gomes, né, que também tem uma história política, e tantos outros, inclusive de outros partidos. Eu me relaciono, também acho que a razão que eu continuo na liderança do PL, eu me relaciono muito bem até com a esquerda, com o senador Jacques Wagner, com o senador Randolph, me tem uma boa, inclusive meu vizinho, não convivemos, não frequenta a casa, mas dentro do plenário temos uma relação, discutimos projetos, relatei o marco da energia offshore eólica, né, que finalmente foi aprovado, embora com algum atraso, que era um projeto de autoria do senador Jean Paul Prats, né, e fizemos a 4 mãos, porque ali era um projeto de Estado, não era um projeto de partido ou de governo. Então, é um desafio, confesso. Agora, com 14 senadores, ainda maior. Mas eu me preparei realmente para isso, estudei gestão, liderança pública, no Centro de Lideranças Públicas aqui em São Paulo. Né? Quando fui secretário de Ambiente, entendi que não só meu currículo como advogado, com especialização em direito tributário e direito público, isso seria suficiente. Procurei me preparar para isso. Né? Não é uma profissão, minha família não é de político, tive lá um bisavô que foi, né, Francisco Salles, muito importante, inclusive, foi presidente de Minas naquela época, no passado. Tenho pela parte da minha família, por parte de pai também, políticos que existiram, mas não sou de uma linhagem política, não convivi com eles, não tenho uma carreira, vim da iniciativa privada e quando acabar a minha missão voltarei. Opa, vamos lá, André, perfeito. Bem, vamos lá. É interessante, né, quando você ouve um senador da República, né, que passou por esses 2 governos, que se vê claramente que o governo anterior, né, ele era liberal. Isso quer dizer o seguinte, né, ele não age no alarde da macroeconomia, mas sim no silêncio da microeconomia. Um monte de projeto aqui, o projeto colar. Já o governo atual, né, que é mais à esquerda, ele está mais focado nesses grandes temas. E são temas macro, então isso daí acaba articulando de outro jeito. É interessante ver isso como vai na ponta do projeto. A BR do Mar foi um negócio impressionante, né? Eu acompanhei muito isso na corretora, enfim. Mas eu queria entender o seguinte, teve uma mudança que foi a ideia que era muito colocado pelo Paulo Guedes, né? Mais Brasil, menos Brasília, né? E a gente chegou agora numa questão que está fazendo água, que é a questão do orçamento. Segundo o relator, vai ser aprovado só depois do Carnaval, né? Provavelmente, o orçamento. Como você vê essa questão das emendas de parlamentar, como esse jogo mudou a relação institucional entre legislativo, executivo e também judiciário, né? Que a gente está vendo toda uma interferência ali também. Como você percebeu essa mudança? Eu gosto de fazer esse retrospecto, você colocou muito bem, né? Porque acaba caindo numa comparação entre governos.
eu gosto de fazer a comparação não ideológica, porque eu respeito a ideologia de cada um, posso discordar, mas eu respeito. E eu acho que quando a gente joga tudo para uma disputa ideológica, a gente perde conteúdo nessa discussão, no debate. E o que acontece, olhando para o governo passado, como você falou, eu senti no Senado o Senado trabalhando, né? Avançando, as pautas avançando. E nesse governo, como eu digo, eu acho que talvez sejam temas macro, né? Muito focado em imposto, né? Porque jogo é micro, aborto é micro, droga é micro, o macro mesmo é imposto, taxa, contribuição, arrecadação, né? E só que a gente está vendo... Desculpa te interromper, tem a reforma tributária, não são esses temas maiores, assim, que é uma construção antiga, que não acho que passou por na mão de muita gente, mas é interessante... E que vai passar ainda em 4 legislaturas. Exatamente. Né? Então, assim, ela não é um livro acabado, a reforma tributária. Eu votei contra, votei contra a reforma, acho que ela vai onerar muito o consumidor, demasiadamente. A classe média vai pagar caro, o trabalhador vai pagar caro. Acho que setores da economia, como, por exemplo, o setor da construção, o setor automobilístico que emprega, a gente colocou imposto seletivo em carro elétrico, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, setores da economia, o setor de bebidas, e eu vou falar porque no meu estado do Rio de Janeiro eu tenho a maior fábrica de bebidas da América do Sul, da Ambev. Eu tenho um cluster automotivo em Resende que vai sofrer com uma concorrência, inclusive desleal, que continua na reforma tributária e não acabaram, né, com o Nordeste e também com Manaus, não vamos esquecer. E o setor da construção civil, que é o que mais emprega uma mão de obra desqualificada, de baixa remuneração e que vai sofrer também com essa reforma tributária. Então, a gente tratou de temas macros, mas que não são acabados. Tá. Né? Voltando à sua pergunta, a sua questão maior, eu gosto desse debate porque a gente consegue enfrentar e ver a diferença entre o governo. Quando o Paulo Guedes dizia, né, mais Brasil e menos Brasília, ele estava se referindo a um governo que não ia atrapalhar você, qualquer pessoa que empreende. Né? E exatamente muitas pautas, o próprio Pronamp, no meio da pandemia, né, que a gente apoiou a micro e pequena empresa, são pautas micro, mas são pautas transformadoras, que estimulam a produção. Né? Então, assim, esse governo atual é um governo de mais Estado, lógico. Aí sim, a ideologia nesse caso é diferente. Né? O Estado como grande condutor da economia do país. A gente viu no passado que isso aconteceu lá atrás, década de 70, até no governo militar foi assim, né? O Estado como grande propulsor da economia do país, e a gente viu que não acabou bem. E a gente está repetindo os mesmos erros e, aliás, repetindo os mesmos discursos. Eu vi o Lula falar algo que eu era garoto, com 14 anos, eu já tinha ouvido. Está aqui a tabela, não compre o produto caro. Quem não se lembra disso, quem viveu Cruzado Novo, Cruzeiro e outras coisas do passado, e tabela do Sarney, né? Eu era 14 anos, eu ia para o supermercado, a diversão era essa, era ver se a tabela estava sendo cumprida, né? Era uma forma também de mobilização política social, né? Que nos cabia, como dos jovens. Mas a gente viu que isso não deu certo. A gente não vai dar certo esse discurso de botar na conta de quem consome, quando, na verdade, aí voltando à questão macro, o problema maior está na conta do Estado. Um Estado muito grande, eu tenho dito, um pequeno gesto, que financeiramente, economicamente, não ia dizer muito, mas do ponto de vista político e para o tal do mercado ia dizer bastante, é cortar os ministérios. A gente tem 30 e tantos ministérios que o cara tem um cartão de visita e 6 cargos ali que ele coloca lá os apadrinhados dele. Ele não tem orçamento. E essa é a diferença dos dois governos para concluir. O governo Bolsonaro, da maneira dele de fazer política, ele entendeu que ele precisava de quadros técnicos. Então, você vai ter em muitos ministérios, você teve o Tarcísio, você teve o Paulo Guedes, você teve pessoas técnicas, quadros técnicos, né? Mas para ele fazer isso, ele entregou um pedaço do orçamento. Sim. Né? Aí entra o governo Lula e faz o seguinte, eu entrego um pedaço ainda maior do orçamento e entrego os cargos também. Nossa, Fernando, eu sei toda a questão, porque agora a questão fiscal estamos encralacados, então... Pois é, porque não tem mais coelho da cachola. Entendi. Não tem o que tirar. O país vai viver uma derrocada econômica de ampla proporção. Não é querer ser pessimista, eu torço pelo Brasil. Eu digo ao governo,
cortem mais. A gente, quando foi votar no final do ano passado o pacote de gastos, a gente falou, cortem mais. Rogério Marinho apresentou uma emenda que cortava 100, sei lá quanto, milhões, bilhões, sei lá quanto é que era, um número expressivo. Por quê? Porque a gente está vendo o governo cortar nos outros. Querendo cortar BPC, de idoso, de pessoas com deficiência, querendo cortar a lei de responsabilidade fiscal, e a gente advertiu o governo, não façam isso, tem cortes maiores, a gente vai ter que enfrentar isso. Aqui, como eu sou representante da Faria Lima aqui, talvez, eu acho que era isso que eu queria ouvir, porque essa é a questão que está entrando em casa. Eu entendi o teu ponto, senador. Obrigado pela resposta. David, eu já vou abrir um espaço para você. Só o Rubens levantou a mão. O que foi, Rubens?